Olá, espectadores da VMC News, eu sou Mário Goulart e estamos em mais um programa O Analista Visita, em Florianópolis, capital brasileira das startups, da inovação. Mas hoje a gente vai falar de uma empresa um pouco diferente, a Incentive. A Incentive é uma empresa que faz a união, ela faz a ponte, ela faz a conexão entre empresas e projetos sociais, orientando essas empresas para que elas possam usar seus impostos a pagar na forma de contribuição para projetos sociais. E quem vai nos receber aqui hoje é o Douglas Nicolau, CEO e fundador da empresa. Tudo bem, Douglas? Como vai? Douglas, eu acho que eu vou começar perguntando para você, pedindo para você explicar um pouco o que é a Incentive e o que vocês fazem. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de a gente poder contar um pouco mais do nosso trabalho. Agradecer também o seu ouvinte que está aí entendendo um pouco mais sobre empreendedorismo, inovação e no episódio de hoje sobre impacto social positivo. A Incentive ela foi criada com o objetivo de conectar quem quer investir em impacto social com quem precisa receber esses recursos. Então, basicamente, existe toda uma jornada para que empresas consigam destinar recursos para diversas causas sociais. Então, a gente tem hospitais, escolas, APAES, projetos sociais, educacionais, culturais, esportivos. Então, são muitas causas que a gente consegue ajudar para que elas recebam recursos de grandes empresas. Então, o que a gente faz é conectar quem quer investir com quem precisa captar investimento. E como que a gente faz isso? Através das leis de incentivo fiscal que permitem que parte dos impostos sejam direcionados para essas causas sociais. Então, a gente tem uma plataforma hoje com uma série de ferramentas e tecnologias que facilitam toda essa jornada, mas de forma bastante resumida, o nosso grande objetivo é tirar projetos sociais do papel, usando a tecnologia como meio para conectar o investidor e as iniciativas. Perfeito, Douglas. E, bom, explicado aí um pouco o que vocês fazem, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional até ter a ideia de montar essa empresa. É uma pergunta interessante. Eu tive contato com projetos sociais ainda muito jovem. A minha mãe era diretora voluntária de uma creche. E foi ali que eu comecei em uma brincadeira, tanto na área comercial, que é o que eu mais faço hoje, quanto na área de captação de recursos, que é exatamente o que a gente faz hoje. Então ali com 8, 9 anos, na época vendendo rifa, pastel, sorvete, então tudo começou ali com uma brincadeira, mas com o objetivo de ajudar. Mas já criou a paixão pelo assunto. Exatamente, e essa paixão ela veio não apenas da ação, da iniciativa de contribuir, mas depois fazer uma visita para aquela. E eu ia com uma certa frequência, cara, eu via a creche funcionando, e a aula acontecendo, a merenda sendo servida, e eu sabendo que, cara, um pedacinho daquilo ali eu tinha. Por mais que seja muito pequeno, eu tinha contribuído, aquilo impactou muito assim, a minha infância. Alguns anos depois, eu pensando sobre o que eu faria na universidade, qual carreira eu gostaria de seguir, eu refleti muito sobre a administração pública. Eu sempre admirei muito a gestão pública, mas ao mesmo tempo que eu queria fazer parte da gestão pública, eu não queria de forma alguma me envolver com a política. Então eu fico por muito tempo num conflito. Eu quero atuar na gestão pública, na administração pública, mas não quero me envolver com a política. Mas infelizmente não achei um caminho que fazia sentido naquele momento. E aí fui fazer administração de empresas, depois fiz uma pós em marketing, sempre atuando na área de projetos. Então projetos sociais, projetos culturais, projetos esportivos. Na época, como um proponente, que é uma organização que vai criar o projeto, elaborar e aprovar numa lei, vai captar recursos, depois executar o projeto e prestar contas, que essa é a jornada, né, de um ano de um projeto como esse. E dentro desse período que a gente estava realizando um projeto numa APAE, que é uma escola, para quem não conhece, para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e nesse dia foi o dia que caiu minha ficha, assim, que eu entendi o poder, né, e a importância daquilo que a gente estava de fato fazendo. Primeiro, que a gente estava tirando projetos sociais do papel. Segundo, que a gente estava conseguindo gerar mais transparência e eficiência para o uso dos impostos, que era algo que sempre me incomodava.
E terceiro, que a gente estava conseguindo fazer isso de uma forma independente, sem nenhum envolvimento, né, com a política. Então a gente conseguiu ali, de certa forma, encontrar um caminho em que a gente conseguisse aplicar os nossos melhores esforços para gerar impacto positivo, fazer uma gestão pública independente e ao mesmo tempo não precisar se envolver com a política. E aquele dia minha ficha, nossa, agora encontrei aqui. Acertou, achou o chamado. Exato, cara. Então acho que em sentido ela representa muito mais do que um projeto profissional. Ela nasce de um projeto de vida mesmo, uma vontade de contribuir nesse sentido. Nessa época eu tinha 2 empregos, a área de projetos que era o que eu gostava, mas tinha um outro que eu ganhava dinheiro. Então é uma decisão muito difícil de sair dessa outra empresa e realmente investir energia 100% nessa iniciativa. Nessa época foi quando nasce então a Incentive, de uma hipótese de que a gente como proponente a gente tinha muita dificuldade, a gente não conseguia captar recursos, ia falar para as empresas, elas não entendiam direito do assunto, existiam vários desafios dentro dessa jornada e a gente criou uma hipótese, será que várias organizações sociais têm essas dificuldades mesmo? Será que essas empresas têm oportunidade de otimizar esse investimento? Será que se a gente criar uma plataforma e tentar conectar esse ecossistema e trazer mais eficiência, faz sentido? E aí foi quando a gente começou a colocar isso no papel e se inscreveu num programa de aceleração e a gente foi aprovado no campus da Google, em São Paulo. E aí a nossa vida mudou, porque lá realmente começou um processo de validação, de conversa com empresas, com organizações, com investidores, e a gente entendeu que fazia sentido, né? Que a dor de mercado, uma vez que a gente tinha mais de 60% dos projetos que estavam morrendo no papel, enquanto menos de 10% das empresas estavam usando todas as leis de incentivo. E essa pergunta está incomodando muito a gente, se tem projeto aprovado e tem dinheiro na mesa, por que essa conta não está fechando? E aí isso nos motivou então a criar uma solução pensando realmente em trazer mais eficiência para o ecossistema. Isso foi no final de 2016 e de lá para cá muito trabalho, muito sangue suor para realmente fazer isso acontecer. Bom, aí vocês montaram a empresa, fizeram aceleração no Google e como é que começou o processo, como é que vocês começaram a adquirir seus clientes? Quando a gente começou a ir para o mercado, a gente já tinha uma certa relação, mas ainda muito pequena, né? Então, algumas organizações sociais e algumas empresas. A gente sempre buscou estudar e compreender como que era o processo da atuação em rede, né? Então, como que a gente conseguiria aproveitar de um ecossistema que tem muitas organizações e que tem muitas empresas, mas que a gente conseguisse ter uma atuação em rede. Então, foi a partir desse racional que a gente começou a mapear todo o nosso ecossistema. Então, quais são as pessoas influentes que gostam do nosso trabalho? Quais são as organizações sociais que podem ser uma multiplicadora, que podem recomendar a outras organizações? Quais são as empresas que hoje já estão investindo na nossa plataforma e que podem ter outros conhecidos, que podem... Então, a gente sempre buscou um trabalho mais de recomendação e de atuação em rede do que, de fato, mídia, marketing, um trabalho de comunicação para fora. Então, a gente tentava dar uma atenção muito especial para quem já era cliente e aproveitar desses clientes para que a gente tivesse novas recomendações. Em 2018, a gente estava numa fase bastante difícil, né? Porque 2017 foi o período ali de validação, de aprendizado, quando a gente começou a ir para o mercado, ainda testando, ajustando e aprendendo muito naturalmente. E a gente passou por um período de homologação numa grande multinacional. E foi uma experiência ao mesmo tempo positiva e ao mesmo tempo traumática. Vou contar, é interessante essa jornada. A gente ficou por 6 meses ali num processo de homologação, de cadastro, né, para poder fornecer serviços para essa empresa. E depois de um tempo, já 6 meses, a gente conseguiu assinar um contrato, tudo. A gente falou, nossa, mudou a nossa vida. Para você ter uma ideia, a gente tinha ali, na época, uns 2 milhões de reais que a gente estava conseguindo direcionar para projetos sociais. Só essa empresa teria um potencial de uns 17. Era algo assim para a gente extremamente significativo.
Aí depois de muitos meses investindo, eles pediam, tem material em inglês? Tem, a gente parava a noite de fazer, mandava material em inglês, então foi um processo de muita dedicação. E quando a gente fechou, eu falei, bom, eu acho que não dá para continuar no interior. Na época eu ainda fazia muito bate e volta, São Paulo, vamos ter que mudar para São Paulo. E aí em 30 dias, toma a decisão, arruma, organiza, vamos para São Paulo, mudamos para São Paulo. Aí a gente vai na primeira agenda com essa empresa, chega na agenda e falou, Douglas, o projeto cresceu muito aqui dentro. E eu falei, que ótima notícia, estamos ganhando força, então, mas saiu da vice-presidência Brasil e foi para a vice-presidência América Latina. E aí me deu um fio na barriga, eu falei, legal, né? Mas eu falei, então, e o novo VP, ele já tem uma empresa parceira para conduzir todo esse processo. Eu falei, não, mas tudo bem, a gente pode cuidar de uma parte do investimento, a gente recomenda alguns projetos, isso que eu já falei, não, você não entendeu, eles vão fazer tudo. Puxa, cara, eu saí de lá, assim, em choque, foi um período muito desafiador, fiquei 3 dias, não consegui nem comunicar isso para a equipe. Depois chamei todo mundo e falei, pessoal, aconteceu uma mudança na nossa bota, nada que a gente pudesse fazer de diferente. E aquilo deu um chacoalhão na gente, porque a gente já tinha contratado a equipe, a gente já tinha investido para poder fazer todo aquele processo. E foi um período de que a gente falou, e agora? Eu já sabia, claro, trouxe isso para a equipe, porque a gente tinha alguns meses de caixa, depois disso a gente ia passar realmente por uma situação difícil, que foi quando isso nos impulsionou para uma outra bota. Bom, se a gente não vai conseguir trazer esse recurso que a gente tinha inicialmente previsto, a gente talvez tenha que olhar para um mercado de investimento, trazer investidor anjo, trazer outras oportunidades. E aí foi quando comigo e meu sócio, então vocês seguem na operação, façam todas as entregas para os clientes, eu vou ter que estudar e entender um pouco melhor esse mercado para poder buscar isso. Aí em 2017, então depois de um trauma, teve ali um reajuste de rota super expressivo. E em 2018 a gente já estava no nosso limite de fôlego. Foi quando a gente conseguiu, depois de meses de muitas apresentações, pitch, roadshow para investidor, para várias TEDs, foi quando a gente conseguiu ali com a Harvard Angels, que é um grupo de ex-alunos de Harvard, em que eles decidiram, né, falou, vamos liderar a sua rodada, em especial o Claude, que era o investidor líder na época e até hoje está no nosso conselho. E ele, via o amadurecimento de vocês ao longo dessa trajetória e acho que está no momento, né? Vou liderar a rodada, faz sentido, né? Vejo ali um crescimento, um amadurecimento e realmente entendo como amador de mercado e ele gosta muito da tese de impacto social. E aí foi quando ele decidiu, na época a gente ia acabar de fechar um financiamento já com o Planco, a gente já estava nas nossas últimas cartadas, assim, foi realmente bem desafiador. E aí entra ali em 2018 a nossa primeira rodada, a gente levantou 1,4 milhão e 400 mil e aí a gente começa a investir mais forte em tecnologia, equipe, né, crescimento, começa a tornar isso um pouco mais parrudo. Em 2018 a gente captou 8 milhões para projetos sociais, então foi o primeiro marco da nossa história. O segundo ano a meta era de 18 milhões, foi o ano da resiliência. A gente estava caminhando super bem, com mais de 20 milhões ali para projetos sociais. E aí ao final do ano uma grande empresa me liga e fala, Douglas, a gente não vai conseguir seguir com os investimentos porque a gente fez a aquisição de uma outra empresa. E fazendo parênteses aqui, as empresas podem destinar partes com imposto de renda. E para ter imposto de renda a empresa precisa ter lucro, né? Aí ela consegue fazer essa destinação. Quando ela fez a aquisição de uma outra empresa, o lucro dela zerou, não ia ter mais lucro, não ia poder mais fazer esse investimento nos projetos. Caíram da noite para o dia 5 milhões de reais. E aí a gente falou, nossa. Aí eu chamei aqui, falei, pessoal, nós vamos ter uma nova diretriz. Agora não vamos mais olhar número, a gente vai combinar de fazer o que tem que ser feito. Vamos dar o nosso melhor até o final do ano, para que a gente consiga, se der certo a gente bater a meta, a gente vai celebrar, se não der certo, a gente vai botar a cabeça no travesseiro e dormir, que a gente fez tudo que era possível. E a gente seguiu trabalhando, e eu tenho essa trilha de e-mails até hoje. No dia 29 de dezembro chega um e-mail de uma empresa, um grande banco, uma empresa financeira, onde alguns projetos caíram no nosso compliance e temos um residual aqui de X. Vocês têm projetos assim, assim, sabe? A gente falou, nossa,
Viramos a noite, mandamos para eles no dia 29, no dia 30 eles fazem o aporte e a gente bate a meta. Bem, espectadores da BBC News, estamos aqui conversando com o Douglas Nicolau, CEO e fundador da Incentive, uma empresa que faz a ponte entre empresas e projetos sociais. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Muito bem, espectadores da BBC News, estamos de volta aqui conversando com Douglas Nicolau, CEO e fundador da Incentive, empresa que faz a ligação entre empresas e projetos sociais. Me conta aqui algum dos cases mais importantes que você teve aí nessa bem-sucedida trajetória, né? Já muitos milhões de reais destinados a entidades sociais, a projetos sociais. Me conta algum dos cases que você diria assim que são marca registrada da Incentive. Teve um projeto que a gente gosta muito, o Nubank, que a gente investe recorrentemente em projetos da nossa plataforma e eles vinham, né, no período inicial de crescimento tendo prejuízos. Então, quando eles começaram a ter lucro, eles começaram a fazer investimentos através das leis de incentivo. E a gente começou a recomendar projetos e foi uma relação super positiva. E teve um projeto que eles investiram no Hospital Pequeno Príncipe. O Google também investiu nesse projeto, exatamente. E era um projeto incrível que ele buscava a transformação digital do hospital. Então, conectando a inovação e a tecnologia para o hospital, para a triagem de pacientes, para o melhor atendimento. Então, não sei quem já teve a oportunidade de conhecer o Hospital Pequeno Príncipe, mas é um trabalho maravilhoso. Depois de uma visita, é uma referência nacional em tratamento de câncer transgênico. E depois de uma visita ao hospital, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Isso eu posso te garantir. Você vai se colocar num outro lugar para entender e a dimensão dos problemas vão mudar absolutamente. E é uma organização social que a gente admira muito. E esse projeto foi investido pelo Nubank, pelo Google, empresas que, enfim, a gente admira, né? São empresas espetaculares. E um projeto que traz a tecnologia e inovação, felizmente eles conseguiram viabilizar, implementando a melhor tecnologia para todo o hospital. Então, novo sistema, integração, novos equipamentos. Então, foi um trabalho que a gente ficou muito feliz em fazer parte. Tem algumas matérias que a gente conseguiu depois publicar artigos, estudos de caso sobre esse projeto, que foram mais de 10 milhões de reais destinados para a fidelização, fazer esse processo de transformação digital que não é simples, né, para o volume de atendimentos e para o tamanho que o hospital atua. Então esse case na área da saúde foi algo que marcou muito, né, a nossa trajetória. A gente teve, acho que também na área da saúde, os cases na época da pandemia. Então a gente conseguiu destinar recursos para aquisição de equipamentos respiratórios, para de oxigênio, para novos equipamentos para UTIs, em um período em que a gente estava com medo, estava todo mundo com medo, então ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Exato, então conseguir contribuir de alguma forma, sabendo que a gente estava canalizando recursos que iriam para outro lugar, mas para a saúde, que era a principal dor, foi realmente algo muito positivo assim, para a gente. Tem um outro case que a gente gosta muito, que é um museu o Museu de Ciências da Amazônia. Eles estão criando o maior acervo da biodiversidade amazônica. Então é um museu, e o que eles registram? A biodiversidade, né, para que isso fique de fato documentado com todo o conhecimento dos povos regionais, todo o conhecimento, buscando tornar isso mais palpável. Então eles fazem um trabalho espetacular também ali na região de Santarém, no Alter do Chão. Então muito interessante, acho que tem um potencial para os próximos anos muito legal, e a gente já conseguiu trazer algumas empresas investidoras para esse projeto. Indo para São Paulo, ali a gente tem o Instituto de Oportunidade Social. Eu sou muito fã do Instituto de Oportunidade Social. Eles formam jovens da periferia e com critérios de diversidade para o mercado de tecnologia, tendo ali uma diferença que eles não mensuram muito a nota daqueles alunos. A principal métrica de performance é a empregabilidade. Assim, um indicador que fala de se aquele curso foi um sucesso ou não são quantos jovens foram empregados depois daquele curso.
Então, nós temos prático, né? Exatamente. Então, eu gosto muito da equipe, enfim, um time super competente, dedicado. Então, acho que é uma organização que vale destacar. Na área do esporte, vou trazer um aqui de Floripa, o Instituto Guggenheim, que é também outro nome que fala por si só, né? Que é uma referência. Acho que ele, como atleta, teve uma trajetória espetacular, mas não só como atleta, mas como ser humano. E aí, quando a gente traz isso para a família, a mãe dele que lidera definitivamente ali o instituto, mas faz o trabalho limpo também na formação, na democratização do acesso ao esporte, na formação através do esporte, e que felizmente também a gente já conseguiu trazer bastante recurso, ampliando as unidades, trazendo ali uma potencialização desse impacto, que é algo muito positivo. Indo para o Rio de Janeiro, vou destacar os projetos da Adriana Samuel, que é a medalhista olímpica de vôlei, vôlei de praia, e depois que ela saiu da sua jornada profissional como atleta, nasceu essa vontade, né, de se tornar uma empreendedora, e uma empreendedora social, no caso, e ela começou algumas iniciativas. Infelizmente também a gente conseguiu ajudá-la na captação de recursos, trazendo novos investidores, ali com algumas escolinhas que levam o esporte para comunidades no Rio de Janeiro. Temos ali em BH um case muito interessante do IPPE, que leva empreendedorismo para a terceira idade. Puxa, e é muito bacana. É um setor às vezes um pouco esquecido. Fala muito de crianças, sim, mas a terceira idade também tem questões a serem resolvidas aí, né? Total. E eu acho que, primeiro, que esse projeto ele quebra um paradigma. Pô, peraí, empreendedorismo, terceira idade, tecnologia, tem alguma coisa aqui que já começa diferente. E eu gosto muito disso, porque você já começa levando uma mensagem diferente para quem escuta. E a gente teve uma maior proximidade ali com a equipe, e assim, os cases são incríveis. Porque primeiro que você tem uma troca intergeracional. Segundo, que se a gente avaliar os fatores que mais envelhecem, né, e que prejudicam a saúde, é a falta de convívio social. Então, quando você conecta isso e aí você promove essa troca, você gera valor, você mostra que aquela pessoa ainda tem muito a produzir, a fazer, a criar, a mente dela é reativada e ela consegue resultados muito melhores do que se ela ficasse ali estagnada. E a gente acompanhou alguns cases, cara, de projetos mesmo, de startups que nasceram e que eles conseguiram viabilizar negócios pequenos, mas interessantes, e que estão realmente parando de pé. Né? Então, acho que esse projeto ali... gerando renda e trazendo um propósito no fim de vida aí, né? Exato. E até, acho que quebrando um pouco esse outro paradigma, né? Que a gente mudou um pouco. Hoje, 60 anos a terceira idade. Antigamente até que tudo bem, porque a perspectiva de vida ela era bem menor, mas hoje em dia a gente consegue viver uns 60, 70, 80, a gente assim espera, né, que a gente consiga, mas hoje a gente vê muitas pessoas com qualidade de vida, tendo, né, uma estrutura, bastante gente ativa profissionalmente, beirando próximo dos 80 anos. Exatamente. Então tem ali uma reflexão importante. Eu gosto desse projeto exatamente por isso, porque ele vai provocar suas premissas, né? Opa, preciso revisitar algumas crenças aqui, porque eu acho que vale a pena mudar a forma de refletir. Então esse projeto eu gosto bastante. E aí, para fechar alguns exemplos, tem um projeto na Bahia, também na terceira idade, que a gente faz, que é para educação ambiental em uma horta comunitária. Esse projeto eu acho muito bonito, porque ele trabalha também vários elementos, né, do impacto social, porque ele trabalha a alimentação saudável, ele trabalha a vivência social, que ele traz isso para uma comunidade, ele trabalha, de certa forma, o exercício físico, porque o idoso ele precisa se movimentar, e ao cuidar da horta, e tem todo um trabalho de apoio também psicossocial, de acompanhamento daquele público. Então é um projeto bem completo, e que ele traz qualidade de vida de várias formas, né? Na alimentação, no dia a dia, ao cuidar, em contato com a natureza,
né, do contato com outras pessoas, da vivência social, do aprendizado, do ter que estudar para poder fazer. Então é um projeto também que me admira muito. Então tentei trazer aqui um de cada região do país para poder... Então passei, acho que sul, sudeste. Sim. Passamos assim. Ou seja, muito amplo, muito aberto aí por todo o Brasil. Exato. A gente está conversando com o Douglas Nicolau, CEO e fundador da Incenti, empresa que faz a ponte entre empresas e projetos sociais. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com o Analista Visita, conversando com o Douglas Nicolau, CEO e fundador da Incenti, empresa que faz um trabalho muito interessante de unir empresas que têm créditos fiscais a utilizar e projetos sociais. Você contou aí de alguns perrengues, né? Algumas pauladas que vocês levaram, e me lembrou do que é sempre muito na vida muitos empreendedores citam os filmes do Rocky Balboa, né? E fazendo mais uma ligação com boxe, tem aquela frase do Mike Tyson: todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Conta um pouco sobre essa coisa da resiliência sua e das suas equipes. Você acha que o empreendedor social ele tem uma energia a mais para ser resiliente e não desistir? Como é que você vê essa questão? Eu acho que um aprendizado muito importante que a gente teve é que a gente está numa maratona e não em um tiro de 200 metros. Não é um sprint. Não é um sprint. Então, depois de 1 ou 2 anos, você entende isso. Um mês você acha que é um sprint. E aí você vai, chega uma hora que você fala, opa, preciso... Então, no começo, você pode descuidar da sua publicação, você pode descuidar do seu som, não é que você fala, você consegue. Você tá, cara, dormi mal hoje, mas você vai lá e trabalha, pô, não me alimentei muito bem, mas eu lá e trabalho, não tô treinando direito, mas eu vou lá e consigo performar. Em determinado momento, a conta não fecha. Isso é rápido, tá? Já começa a não funcionar muito bem. Então, quando a gente fala de resiliência, e aí eu vou falar um pouco de mim, depois eu falo da equipe. Eu comecei a compreender que a resiliência ela era a consequência da disciplina. Eu não conseguiria ser resiliente se eu não tivesse disciplina. E para ter disciplina, eu preciso ter claro o meu porquê. Porque senão eu não vou me motivar para ser realmente disciplinado. Então, para acordar cedo, dormir tarde, para treinar, me alimentar bem, para conseguir estudar, para buscar soluções que trabalhar 9, 10, 12 horas por dia, é algo que demanda muita disciplina. E a disciplina, ela parte da premissa de que você vai ter que abdicar de muitas coisas. Então, não vou fazer isso, porque é uma decisão que eu preciso priorizar a minha jornada empreendedora, preciso priorizar a minha família. Então, a gente tem, gosto de uma frase do GeoJ, então primeiro você, depois a família, depois o trabalho, nessa ordem, né? Nunca mude. Então eu acho que isso é muito importante, cuidar da saúde, da família e do trabalho. E a gente precisa ter um pouco esse olhar. Então eu comecei achando que a resiliência era resistência e depois mudei um pouco essa chavinha para definir a resiliência como disciplina, porque a gente está numa corrida, né? numa maratona. E se eu não tiver a disciplina de me cuidar, eu vou espanar no meio do caminho. Isso é fato. Isso é fato. No volume de pressão, de tomada de decisão, de problemas que a gente resolve, do volume de trabalho, da forma que a gente atua, se eu não estiver bem, se eu não me cuidar, eu vou espanar. Ponto. Uma certeza que eu tenho é essa. Então, para que a gente consiga ter resiliência, que é uma consequência, a gente precisa ter disciplina, que é a atitude raiz. Então, eu aprendi isso na pancada, né? Depois de um tempo em que eu estava olhando muito para o trabalho, que é um erro que eu acho que muita gente comete, e comecei a descuidar de outras frentes.
E eu me enganava na época. Eu falava, não vou conseguir treinar essa semana porque eu preciso priorizar o trabalho. Não vou conseguir dar atenção para minha família porque eu preciso priorizar o trabalho. E aí eu comecei a entender que é exatamente o oposto. Essa semana eu preciso tomar boas decisões, eu preciso performar bem, então eu preciso cuidar da saúde. Porque senão eu vou começar a ser estúpido com as pessoas, porque se eu não treinar, eu não fico melhor. E aí eu começo a tomar decisões erradas, começo a não me posicionar bem com a equipe. Então existem consequências, então isso mudou um pouco dentro dessa jornada. E quando a gente fala de equipe, a gente tenta trazer essa reflexão e a gente tem diferentes perfis dentro da equipe. Você tem o perfil empreendedor, que é quem compra a parada, veste a camisa, que está a 200 por hora e que realmente está... E eu acho que a cabeça funciona muito similar ao exemplo que eu dei aqui. E existe o perfil que é e que está tudo bem, tem espaço para todo mundo, mas é o perfil LCLT, é o perfil colaborador que tem os seus limites, que tem outras prioridades. Cara, eu vou trabalhar daqui a aqui, que é o meu papel, cumpro com o meu papel e a empresa cumpre com dela e está tudo certo. Então, que tem com outra postura. Então, para esse pessoal, a conexão com o propósito é extremamente importante, porque eles precisam entender que, para além do salário que ele ganha no final do mês, ele está gerando impacto que ele faz sentido para ele. Para o perfil mais empreendedor, eu acho que é uma visão mais de futuro, uma questão de sonho, uma questão de fazer sentido, uma questão de estar transformando o mundo, uma questão de que, cara, a gente está fazendo algo de diferente. E eu gosto de falar que eu acho que para todos, o que a gente mais tenta construir a Incentive é para que quando a gente estiver velho, velho assim, até fazendo idoso, né, no final da vida, quando a gente estiver lá, cara, na fase final, a gente possa olhar para trás e falar assim, nossa, cara, naquela época que eu trabalhava na Incentive, eu fiz muita coisa legal, eu realmente me orgulho disso, eu fiz parte da solução, eu ajudei muito projeto, eu fiz realmente acontecer. Então, para que a gente fale isso para os nossos filhos, para os nossos netos no futuro, com orgulho, com alegria, com realmente felizes em ter feito parte dessa jornada. Não vai ter sido fácil, definitivamente. Então, a gente vai olhar para trás e falar, cara, essa fase foi super difícil, me desgastou, trouxe muito aprendizado, mas demandou muita energia, muita dedicação, muito esforço. Então, empreender não é fácil. Empreender no mercado de impacto social me parece ser ainda mais difícil, porque as linhas de receita são mais complexas e mais desafiadoras, então fazer a conta fechar é muito mais difícil. A gente está competindo no mercado de investidores com fintechs, né, com empresas do setor financeiro, na área de seguros, na área de tecnologia, de software, que tem uma margem muito maior, que tem produto, veio dinheiro, que tem uma fluidez, enfim, é outra estrutura. Tem empresas que, cara, combustível fóssil, tem, assim, então, quando a gente se coloca, cara, eu preciso primeiro gerar impacto social e ambiental positivo, você já fecha. Segundo, você já parte dessa premissa. Segundo, eu preciso criar uma empresa rentável, que para de ganhar financeiramente, preciso trazer retorno para os meus investidores, preciso valorizar e reconhecer a nossa equipe, preciso gerar impacto social positivo, preciso gerar impacto ambiental positivo, nenhuma desses pratinhos pode cair. Aí que o bicho ferra. Aí que fica realmente desafiador conseguir fazer tudo isso parar de praia. Então, para que isso de fato funcione, é ter clareza no propósito, entender o porquê que a gente está se dedicando tanto, para que a gente consiga, nos dias difíceis, fazer o que tem que ser feito. Douglas, e os seus próximos passos? O que você vê aí para frente? Normalmente a gente conversa com empreendedores, pessoal de startups, e todo mundo está falando ali de um IPO na frente, alguma coisa, quero ficar rico, mas é um pouco diferente o estilo de empresa. Aqui o propósito é outro, né? O propósito eu entendo que seja ajudar cada vez mais pessoas. Quais são os seus próximos passos aí? Como é que você vê o futuro da Incentive? Dentro do nosso processo de crescimento, a gente expandiu muito o nosso portfólio de projetos, a gente superou a marca de 6 bilhões de reais já em projetos, então já chegamos aí num bid dólar, você comentou em projetos, né? Então já temos isso em nosso portfólio, é o maior portfólio do país.
E quando a gente olha para o volume de investidores, a gente está ali com em torno de 250, 300 milhões de potencial de empresas que investem através da incentivo. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente tem um volume muito maior de projetos do que de investidores. E isso é o mercado. Então, o nosso foco hoje é conseguir trazer mais empresas, porque eu preciso dar uma equalizada, uma equilibrada nessa balança. E como que a gente atua com as empresas? A gente atua em toda a jornada de investimento. Então, a gente primeiro auxilia a empresa no cálculo de potencial. Então, basicamente, ela vai fazer um input ali, vai informar os dados tributários e a gente vai mapear todo o potencial disponível para poder direcionar para projetos sociais. Então, se tem qualquer empresa ou profissional que esteja ouvindo e que queira entender um pouco mais, pode nos procurar, a gente faz esse cálculo, não tem nenhum custo, porque o conhecimento ele é necessário para a etapa seguinte, que é a captação de recursos para os projetos. Então, essa etapa é um insumo para a etapa de captação, que é a etapa seguinte que a gente faz de recomendação de projetos para essas empresas, alinhadas às suas diretrizes estratégicas, alinhada àquilo que ela de fato busca, que está conectado ao negócio. Então, quais são os territórios, quais são as causas, quais são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que ela busca a nível de projeto, e a gente vai fazer uma recomendação. E aí depois a gente vai conseguir apoiá-la também em todo o monitoramento desse portfólio. Então, tem alguns serviços ali que a gente de fato presta para a empresa, e a recomendação é um serviço que a gente presta para o projeto como uma etapa de captação de recursos. Então, eu acho que trazendo um pouco desse desafio de próximos passos, porque a gente precisa ampliar a conscientização de empresas para que mais empresas utilizem. Então, fica essa provocação. Pô, eu estou como CFO na área financeira, mas a minha empresa já usa. Pô, mas eu conheço vários CFOs. Por que não influenciar esses outros CFOs a também olharem para as leis de incentivo como uma responsabilidade? A gente sempre brinca e reforça essa mensagem. Os impostos existem há mais de 5.000 anos e há poucos anos que a gente pode escolher como investir parte desses impostos. Então a gente precisa ser essa responsabilidade, visto que existe a liberdade de escolha. Então é muito importante que a gente traga essa reflexão. Então, criar um movimento de conscientização, atuar em rede, trazer mais empresas para essa mesa é hoje a nossa principal missão, para que a gente consiga tirar mais projetos sociais do papel. Então, esse é o principal desafio. Para isso, a gente atua em rede, a gente tem mais de 280 investidores hoje que apoiam nessas conexões, nessas aberturas. A gente busca ativamente empresas que queiram acelerar a sua GLSG através da eficiência tributária, para que elas também consigam trazer métricas, indicadores para os seus relatórios e comunicar isso ao mercado, que é algo extremamente importante. Então esse é o nosso foco do ano, para trazer de forma um pouco mais tangível. Mas a nossa visão de futuro era um pouco mais ampla, porque o que a gente faz? A gente conecta quem quer investir com quem precisa captar investimento, com foco em impactos, naturalmente. Como a gente faz isso hoje? Através das leis de incentivo. E a gente tem muita clareza que no futuro a gente consegue ampliar esse como. Então eu posso falar de verba direta, eu posso falar de pessoas físicas que também vão destinar parte do seu imposto, eu posso falar de soluções financeiras para que investidores também façam empréstimos ou tenham outras soluções para essas organizações sociais. Então a gente começa a ampliar soluções desse ecossistema para que a gente possa potencializar um impacto social positivo. Então, hoje a gente atua com lei de incentivo, mas a nossa visão é ser a principal plataforma de impacto social, de soluções para investimento em impacto social no país. E quem sabe expandir para a América Latina, Tem mais de 25 países na Europa, tem leis de incentivo ativa, vários países da América Latina também têm leis ativas com problemas similares aos do Brasil. Então, existem muitas oportunidades de internacionalização. Hoje a gente está 100% focado no Brasil, mas quem sabe se tornar uma das principais plataformas globais que apoiam organizações sociais aí de todo o planeta, ajudando em especial empresas multinacionais que precisam alocar recursos em diversos países. Nós estamos conversando aqui com o Douglas Nicolau, CEO e fundador da Incentive, empresa que faz a ligação
entre empresas e projetos sociais através de benefícios tributários. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Bom, espectadores da BBC News, estamos de volta aqui com o Analista Visita, conversando hoje com Douglas Nicolau, CEO e fundador da Incenti, uma empresa que junta empresas que têm créditos tributários e projetos sociais, visando aportar recursos para esses projetos sociais. A gente falou muito aqui de propósito, dos projetos, da história dos projetos, algumas histórias bem interessantes, mas a gente fala sempre um pouco de tecnologia aqui no programa. Eu queria saber como que a tecnologia, qual o papel da tecnologia, como é que ela impacta no teu negócio, como é que ela faz o seu negócio acontecer. A gente está na nossa terceira plataforma. Então, a gente começou com uma plataforma open source, então a gente utilizou como era o processo de validação, o processo ainda que a gente estava testando muita coisa, a gente queria fazer um projeto de baixo custo, então a gente começou com uma solução open source que foi rápida para que a gente conseguisse implementar, mas deu uma porrada de dor de cabeça, que é um desafio muito grande trabalhar com um legado com open source. Depois a gente desenvolveu uma plataforma própria que nos atendeu por uns 3 anos aproximadamente. E aí foi quando a gente entendeu que a gente precisava estar preparado para um crescimento um pouco maior. Na época eu contratei uma due diligence tech visando para novas rodadas, fundos de investimento, para que a gente de fato subisse a égua e entendesse se aquele que a gente estava construindo atendia, né, as exigências de potenciais investidores de peso que a gente buscava. E a gente entendeu que não, que a gente precisaria repensar a nossa arquitetura, partindo para uma estrutura de microserviços, então que traz uma flexibilidade no processo de desenvolvimento, também olhar com muito mais profundidade para a frente de segurança e para a área de cadeia geral de proteção de dados. Então a gente atua hoje com uma série de cuidados e a gente tem que subir muito a régua nisso. E também para essas techs de desenvolvimento, para que a gente trouxesse para linguagens mais modernas e que fossem melhor aceitas e mais bem vistas pelo mercado, não só no Brasil, mas também pelo mercado internacional, como a gente tinha e a gente tem esse olhar de também trazer investidores internacionais. A gente precisava se posicionar de uma forma um pouco diferente. E há cerca de 3 anos a gente decidiu então investir em uma nova plataforma e começou o desenvolvimento, e que felizmente hoje já traz uma série de soluções, tanto para as empresas quanto para as organizações sociais. Essa jornada ela sempre otimizada, tanto com ferramentas que vão facilitar esse processo, quanto com inteligência artificial que vai automatizar aquilo que é operacional. Então, um dos grandes diferenciais hoje da nossa ferramenta é que a gente tem a empresa que vai informar ali todas as suas diretrizes estratégicas, e a gente tem o nosso algoritmo para a inteligência artificial que vai ranquear esses projetos, criando um score de afinidade estratégica. Então, ele vai ler todos esses projetos e vai falar: esse projeto aqui está 95% alinhado com a sua estratégia, esse aqui está 93%, esse aqui está 92%, esse aqui está 90%. Então, ele gera um ranking de projetos para trazer maior objetividade para a tomada de decisão. Mas um ponto muito importante é que na área de impacto social, a gente entendeu que a tecnologia é meio e não fim. Então a gente utiliza da tecnologia para tirar projeto social do papel. Isso muda um pouco a forma da gente enxergar, porque no começo a gente queria oferecer para as empresas e para as organizações sociais a furadeira. Bota aqui a furadeira, né? Usem a furadeira. E no fim do dia eles querem o furo na parede. Então assim, e a gente usa a tecnologia para poder fazer o furo na parede e entregar o valor para o cliente. Então isso também foi um aprendizado interessante ao longo da nossa jornada, que por muito tempo a gente estava oferecendo furadeira, e há algum tempo atrás a gente entendeu, falou: pessoal, e o furo na parede, precisa, né? Então vamos entregar para as empresas o furo na parede, nos projetos o furo na parede. E aí a gente, de certa forma, se reposiciona e coloca a tecnologia nesse lugar para ajudar e entregar o que exatamente o cliente precisa, que é a geração de valor na ponta. Então a gente vem, infelizmente, trazendo esse desenvolvimento de forma positiva. A gente tem um time interno que lidera a área de produtos de tecnologia. Temos ainda muitos desafios, obviamente, não é fácil trabalhar porque o processo é complexo, tem muitas especificidades,
mas é algo que vem, infelizmente, trazendo muitos resultados positivos para essa jornada. A gente pensa que eu achei muito inspiradora toda essa tua jornada e nos traz muita coisa para pensar. Mas eu queria que você desse um conselho. A gente sempre faz essa pergunta aqui. Qual o conselho que você daria para o jovem? Então, talvez até não jovem, pode ser alguém da terceira idade, mas alguém que está aqui nos assistindo sonhando em empreender, às vezes sonhando até com... Existe um pouco de glamorização da vida do empreendedor, que todo mundo sabe que não existe, mas existe um certo glamour. Qual o conselho que você dá para quem quer empreender? Eu realmente acredito que o empreendedorismo ele é muito poderoso e é uma das principais ferramentas de transformações, de transformação. Acho que é através do empreendedorismo que a gente resolve os maiores problemas sociais, é através do empreendedorismo que a gente gera emprego e renda, é através do empreendedorismo que a gente inova. E o empreendedorismo de várias formas, o empreendedorismo criando uma empresa, o intraempreendedorismo criando um projeto dentro da empresa. Eu acho que tem várias formas de empreender. Empreender é ser proativo e buscar soluções para problemas. Então aquela pessoa que fala, isso não está no meu escopo, é uma pessoa que não tem perfil empreendedor. Isso aqui não faz parte do que eu... Então assim, é uma pessoa que não tem perfil empreendedor. O empreendedor tem que fazer, tem que matar no peito. Mas isso eu não sei fazer, aprende. Mas eu não consigo aprender. Fala com alguém que sabe, busca uma mentoria, fala com uma outra pessoa. Então, eu acho que primeiro é importante que seja feita uma reflexão sobre o porquê você quer empreender. Vou voltar ao propósito, ao porquê. Porque isso vai deixar mais claro qual é o melhor caminho para você alcançar. Porque se você quiser ganhar dinheiro, talvez tenham caminhos mais fáceis para isso. Se você quiser criar uma carreira e ter glamour e não é o melhor caminho, talvez tenha caminhos mais fáceis para isso. Se você quiser se desenvolver como líder, se você quiser desafios que vão te pressionar para ter um desenvolvimento necessário, se você quer buscar soluções para problemas sociais, se você quer trabalhar com equipe, desenvolver pessoas. Então, é importante entender o porquê dessa jornada. Se você tiver isso claro e empreender, continuar sendo a sua vocação, a sua vontade, eu vou te incentivar muito a fazer isso, porque o Brasil e o mundo precisam de empreendedores. Essa força motriz de pessoas que assumem risco, estão dispostas a quebrar, que estão trabalhando 12 horas por dia, que estão se privando de várias outras coisas para poder gerar valor para a sociedade, gerar valor próprio, para poder criar riqueza e criar valor, é necessário. Então eu incentivo muito que quem esteja pensando em empreender de fato busque esse sonho. Mas pense com muito carinho quais são as variáveis e o que te motiva a querer empreender. Primeiro, por uma perspectiva de autoconhecimento, para que você entenda quais são as suas motivações e, inclusive, utilize essas motivações para te levar mais longe. Então, é necessário que você se conheça e entenda quais são as suas motivações. E, segundo, para entender que é o melhor plano. E por que tudo isso precisa ser feito? Porque vai ser difícil. Porque vai ser muito difícil. E é melhor você pensar com muito carinho antes de começar do que correr o risco de desistir no meio. Então, vão ter vários motivos para fazer você desistir. Você vai tomar muitos socos na cara, você vai tomar soco no rim, você vai tomar... vai ter dias que você não vai querer levantar da cama e você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Então, empreender é algo que traz, de certa forma, impulsiona o seu crescimento pessoal por uma necessidade. Então eu preciso me tornar uma pessoa melhor para poder dar conta dos novos desafios. Eu preciso me desenvolver enquanto ser humano para conseguir fazer uma melhor liderança na minha equipe. Eu preciso estudar para conseguir fazer uma melhor gestão. Então isso de certa forma impulsiona muito o seu crescimento. Não tem como empreender sem se desenvolver.
isso você vai estar fadado a problema, a dores de cabeça muito grande. Então, se você está disposto a se desenvolver, a estudar, a crescer, vou te encorajar fortemente, porque o Brasil precisa, o mundo precisa, a gente precisa ser parte da solução. E eu acredito muito que o empreendedor, ele é esse catalisador de energia, é quem traz uma visão para que mais pessoas possam somar forças, é um profissional que é escasso no mercado, mas que ao mesmo tempo pode ser potencializado. Tem muita pessoa que às vezes tem medo, tem receio, não tem apoio, então eu acho que é super importante. E eu acho que uma outra dica, além de se conhecer e conhecer o seu porquê, uma vez decidindo, procure redes de apoio, não trabalhe sozinho. Vá atrás de incubadoras, que são, a gente inclusive está aqui no CELT, que é o Centro para Elaboração de Tecnologias Avançadas, que fica aqui no Parque Tecnológico Floriba, que tem toda uma rede de apoio técnico, jurídico, administrativo, contábil, então já tem um ecossistema que vai apoiar um empreendedor. Vá atrás de aceleradoras que vão ajudar na modelagem do negócio, na validação, na rede de contatos. Busque mentorias, isso ajuda demais. E é muito simples, uma pessoa que você admira numa outra empresa, uma coisa que faz que você sabe que ela já conhece, manda uma mensagem para ela, pede uma mentoria. Eu gostaria de uma mentoria sua, estou com esses desafios da minha empresa, estou pensando em empreender. Muitas pessoas estão abertas a apoiar, a trocar, a se abrir. Então, resumindo aqui, que eu acabei me alongando na mensagem, mas ela é importantíssima e é muito inspiradora. Acho que é 2 pontos. 1, se conheça para entender se de fato você quer empreender, tenha certeza disso, para que você não desista no caminho, porque vão ter muitos motivos para fazer você desistir. E 2, não trabalhe sozinho, atue em rede, busque se conectar, busque redes de apoio, para que já é solitário, né? A liderança é solitária e o empreendedorismo é extremamente solitário. Então você poder trocar com pessoas que passam pelos desafios similares ou que já passaram pelos desafios que você vai passar é algo que ajuda muito, faz com que você também aprenda através dos erros dos outros e economize alguns na sua jornada e não precisa passar por todos dentro desse processo. Douglas, estivemos aqui conversando, estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa. Mas eu queria te deixar aí aberto as palavras finais para os nossos espectadores. Bom, Mário, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de trazer um pouco do nosso trabalho, da nossa história. Agradecer a todo mundo que está acompanhando, que está ouvindo. Espero poder ter contribuído de alguma forma. Você sai daqui com um aprendizado novo ou uma inspiração que vai contribuir na sua jornada pessoal, profissional. Faço um convite para aqueles que querem saber mais do assunto, entender um pouco mais de lei de incentivo, entender se a sua empresa tem potencial para investir ou se o seu projeto pode captar recursos através das leis de incentivo. Os procurem, a gente está em todas as redes sociais, também tem o nosso site incentivo.me, podem acessar e conhecer um pouco mais desse trabalho. Vou pedir também o apoio para que a gente divulgue essa iniciativa. Se você atua na área financeira, na área de marketing, responsabilidade social, mande para os colegas aí que atuam também, que buscam soluções. É importante que a gente fortaleça esse movimento de impacto social positivo. A gente vive em uma era que a gente vê muita reclamação, como está sendo direcionado, como os nossos impostos são investidos, e a gente pode fazer parte da mudança mesmo que seja com ações pequenas. Então, garantir que a nossa empresa utilize as leis de incentivo, recomendar para as outras empresas que a gente conhece, para os outros profissionais, garantir que os projetos sociais, que às vezes é um metódico que eu apoio, conheçam as leis de incentivo para que eles também possam se beneficiar. Então, eu acho que ao provocar, ao levar essa informação e essa pergunta, a gente já inicia o movimento, ou fortalece esse movimento. Então, fica aqui o convite para que a gente consiga levar essa mensagem mais longe, que a gente consiga contribuir para esse movimento de impacto social positivo. Afinal, esse é o nosso propósito, transformar impostos em impacto. E eu fico feliz de poder estar aqui hoje com todos vocês, contando um pouco da nossa história, da nossa trajetória. Fico com o convite para a gente seguir juntos nessa jornada. Muito obrigado, Douglas, foi um excelente papo. O Analista Visita de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta trazendo mais
do melhor da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, de carreiras. Até a próxima, obrigado, um abraço.